Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Resgate de Almas e Cordões Energéticos com Léa Lima, que é psicopedagoga, especialista em psicologia transpessoal, estudou xamanismo na Escola Paulista de Pesquisas Xamânicas, a PAGEA, tendo sido iniciada como facilitadora e terapeuta xamânica em 1995. Léa é facilitadora do curso livre de formação teórica e prático de xamanismo e do módulo de xamanismo no curso de pós-graduação em psicologia transpessoal no ISEM. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com os seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Léa Lima. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá, eu sou Léa Lima. Nós estamos gravando aqui para o congresso com o Samuel de Florianópolis. Eu sou xamã. Vou contar um pouquinho para vocês de como é que eu desembarquei no xamanismo. Eu fiz várias coisas. Eu nasci em um lar evangélico e frequentei a Igreja Batista até uns 16, 17 anos. E aí começaram a surgir as dúvidas próprias da adolescência. E eu queria saber mais do que me ofereciam. E eu comecei a buscar, então, e fui para o Espiritismo, né? Para o Centro Espírita, estudei, fiz algumas coisas lá. E fui buscando, fiz muita coisa. E quando eu conheci o xamanismo, eu nunca tinha nem ouvido falar na palavra xamanismo. Não conhecia, conheci através de uma amiga que eu não via há muitos anos, porque coincidências não existem. E nós nos encontramos e ela me disse que estava estudando xamanismo para eu ir ver. E nessa época eu estava estudando, estava lendo muita coisa da Blavatsky, da Helena Blavatsky, e estava frequentando um grupo, e o pessoal bastante intelectualizado, né? Pessoal com muita leitura, os livros da Blavatsky são bastante difíceis, tal, e eu estava aí nessa vibe. Tá, aí fui ver o xamanismo. Em tal lugar, numa ruazinha assim, vai lá à tarde, que vai ter lá uma apresentação de xamanismo e tal. Esse lugar era a PAGEA, uma escola de estudos e pesquisas xamânicas, a primeira escola em São Paulo. E eu fui, era uma ruazinha sem saída e eu tô lá andando, caminhando e escutei uns sons de tambores, uns sons de batida de chocalho, tal, e eu cheguei, tinha uma roda de pessoas descalças, todas de branco, alguns índios, né, de coisas na cabeça, de flores, tal, batendo tambores, batendo chocalhos, batendo os pés no chão, e eu assim lá do alto do meu nariz empinado e de preconceito, que é isso que a minha amiga me chamou? Gente, eu estava lá estudando Blavatsky e de repente eu estou num círculo de pessoas descalças, batendo tambor, mas nem pensar, né? Não. Tá, aí tinha uma árvore e em volta dessa árvore tinha um cimentado altinho e eu fui sentei ali muito contrariada. E a minha amiga dizia assim, vem, entra, entra. E eu dizia, espera, né? E fiquei lá e o toque do tambor, o toque do tambor e o toque do chocalho, e as pessoas rodando e batendo o pé no chão. Aí, de repente, eu tirei o sapato e entrei
E quando eu entrei, dei as mãos para as duas pessoas que estavam ao meu lado, eu já não estava mais no tridimensional. Eu saí do tridimensional e passei a vivenciar aquela roda de cura ali, aquela roda, numa outra realidade. Era uma realidade onde todos os meus sentidos ficaram aguçados a 1000. Então eu conseguia ouvir o farfalhar das folhas caindo das árvores. Eu conseguia ver, as cores eram totalmente diferentes dessas cores que a gente vê. O toque do vento, o toque das pessoas, mas tudo numa maneira muito mais sutil. Bom, não preciso dizer que daí para frente eu me tornei xamã, né? Claro, porque eu me descobri xamã a partir de uma experiência vivida, a partir de uma experiência vivenciada e sentida na alma, né? É uma experiência que vocês vejam que já faz isso mais de 25 anos e a cada vez que eu conto e que eu falo, são as mesmas sensações, né? A gente não esquece jamais. Então eu passei a fazer o curso, foi um curso, e depois a gente tinha algumas iniciações num espaço tal, e passei e me ancorei no xamanismo. Estudei, fiz terapia, participei bastante. E o que eu posso dizer do xamanismo? Gente, eu sempre que posso, eu tento contar essa experiência, porque o xamanismo, ele é vivencial. Então não adianta eu chegar e dizer, olha, leia tal livro, leia isso, leia aquilo, vai fazer aquilo outro. Precisa, é bom, porque nosso conhecimento precisa ser lastreado, tá? A gente precisa saber o que está falando. Não é simplesmente ouvir o outro e repetir como papagaio, a gente precisa se lastrear. Mas o xamanismo, o que eu me afino com ele, o que eu gosto muito dele, é que ele te faz sentir. Ele traz para você as sensações, tá? Então o xamanismo nada mais é do que uma filosofia de autoconhecimento. A gente vai se conhecer. No xamanismo a gente precisa primeiro se trabalhar. Então primeiro eu preciso saber quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui, né? Qual é a minha agenda neste pedaço de vida no meio de uma eternidade, não é? Porque a gente está aqui num pedacinho de vida, desencarna, passa um tempo entre vidas e volta. E como é que a gente vai voltar? Nós vamos voltar, esperamos todos, né, melhores aqui ou para um outro lugar qualquer, mas a ideia é que a gente volte melhor. E para que a gente volte melhor, a gente precisa, primeiro de tudo, descobrir o que eu vim fazer aqui. Eu vim só comer, dormir, dançar, tomar cerveja, comer churrasco? Não, né? E isso é muito difícil porque nós estamos num mundo muito alegre. O nosso mundo é muito florido, né? Ele nos dá, assim, milhões de motivos para que a gente entre numa outra trilha que não a trilha do nosso espírito, a trilha da nossa alma, né? O que de fato a gente veio fazer. Então o xamanismo nos traz isso, nos dá a vivência e nos dá a sensação. Eu entendo que você tendo a sensação é a melhor forma de você acreditar. Então não diga para mim, foi assim, ou eu não digo para ninguém, aconteceu isso. Não, eu digo para mim, eu vivi a experiência. Então aconteceu isso comigo, está impresso nas minhas células, tá? Eu tenho essa vivência e essa vivência me deu um potencial para eu pular para um outro degrau e para um outro degrau. Tá? A gente tem alguns intentos que a gente busca no xamanismo. Um deles, né? Conectar-se com a multidimensionalidade. Então, no xamanismo,
nós saímos do corpo. Diferente da projeção, que a gente pode até falar um pouquinho aqui da diferença, né? Mas no xamanismo, a gente sai do corpo e vai em busca de respostas. Respostas para as nossas questões, respostas para os nossos dramas, para as nossas dores e respostas para o outro depois, né? Que nós nos entendermos, que nós nos sentirmos seguros. Então aí a gente devolve para a sociedade esse conhecimento. Mas um dos intentos, um dos princípios do xamanismo é esse, é a busca da multidimensionalidade. É entender que nós não somos só 5 sentidos, tá? Esses sentidos são aprisionados aqui no tridimensional, né? Eu costumo dizer que nós somos um balão preso por 4 estacas. E essas cordas que prendem esse balão precisam ser soltas. Elas precisam ser liberadas para que esse balão consiga voar, consiga sair dessa prisão que é o tridimensional. Então o xamã, ele viaja e ele se transporta para essa multidimensionalidade, né? Para todos os reinos. Para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal. Nós temos os nossos animais de poder, nossos animais de cura, que são eles que nos guiam nesses outros mundos, tá? O segundo intento do xamanismo é a ancoragem do poder pessoal. Jesus já disse, vós sois deuses, tá? Então nós podemos tudo. Nós temos que nos conscientizar que o poder é nosso. E o poder, quanto maior é o poder, maior é a responsabilidade. Então, talvez por isso, muita gente tenha medo de enfrentar o seu poder pessoal, né? De enfrentar a sua potencialidade espiritual, de fazer, de ir, de acontecer, de ajudar o outro, né? Porque é responsabilidade. Quanto mais eu sei sobre a espiritualidade, quanto mais eu detenho esse poder, maior é a minha responsabilidade comigo mesma e com os outros também, né? O xamanismo também defende que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, tá? Não existe um mestre, um padre, um pastor, ninguém que eu chego lá e falo, olha, eu entrego todos os meus pecados, né? Todos os meus pecados estão aí com você. Me perdoa agora que eu vou começar tudo de novo, né? Então eu vou e rezo não sei quantas Ave Marias, ou então eu faço tantas penitências, eu faço isso, faço aquilo, tá, tô perdoado, então agora posso pecar tudo de novo. Não existe isso, né? A responsabilidade é nossa, a agenda fomos nós que nos comprometemos, nós viemos a esse mundo com o compromisso de fazer determinadas coisas. E se nós não fizermos, nós vamos ficar para DP, não é? Não é assim que funciona na faculdade? Eu passei em 10 matérias, fiquei em 4. 4 eu vou cursar de novo. Então eu vou novamente cursar essas matérias, o que eu não aprendi, ou que eu tive uma resistência a não mudar, eu vou cursar novamente numa próxima encarnação. Um terceiro intento, né, a relação com a natureza. O xamã, ele não só se relaciona, como ele respeita e ele conversa com todos os seres vivos da natureza. Não só com os animais, mas ele respeita e ele tem essa conexão com todos os seres da natureza. Abandono de crenças e conceitos limitantes. Tá, isso é um troço difícil, né? Porque a gente aprendeu desde cedo com os nossos pais, com os nossos avós, na escola, na nossa sociedade, nos nossos grupos sociais, nós aprendemos determinadas coisas. Isso é certo, aquilo não é, né? Você tem que fazer isso porque isso ou é pecado ou porque isso não é legal você fazer. E a gente incutiu isso, tá? E muitas vezes, até hoje, a gente carrega essas crenças, né? E nunca se pergunta, isso é meu?
Eu acredito mesmo nisso? Ou será que alguém me ensinou e eu simplesmente fui nas águas, deixei passar e estou acreditando nisso até hoje, né? Então a gente precisa saber o que é meu, tá? Eu posso ter minhas crenças, obviamente, mas tem que ser as minhas. O que é que eu acredito, tá? Os conceitos limitantes. Alguém diz para você lá na sua infância: poxa, Lé, você não sabe trabalhar com matemática, né? Isso é real, né? Aconteceu. Você é péssima em matemática, você jamais vai se dar bem em matemática. E aí o que acontece? Você carrega isso pela sua vida e vai tropeçando aí nos números. Não, né? Chega uma hora que você acorda e fala: pô, peraí, calma lá, né? Disseram um dia para mim que eu não vou bem em matemática, que eu não sei lidar com números, mas não é bem assim não, né? Então hoje a gente pode lidar e pode mudar todos esses conceitos. Se você ouviu: essa menina é bagunceira, esse rapaz não vai para frente porque não consegue estudar, porque isso, porque aquilo. Não se fie nisso, não acredite nisso. Acredite no seu potencial. O que você conseguir e pensar, aliás, o que você pensar em fazer, você consegue fazer, tá? Isso é o poder. Quando a gente se imbui do seu poder, você decide e faz, ok? Tá. Um outro intento que o xamanismo trabalha é o controle do medo. Será que nós já nos perguntamos o que nós conseguiríamos fazer se nós não tivéssemos medo? Pensem um pouquinho. O que eu conseguiria fazer se eu não tivesse medo de tal coisa? Quais são os seus medos? Relacione um dia, pega uma folhinha de papel e relacione. Eu não faço isso porque tenho medo disso, eu não consigo fazer isso porque tenho medo disso, eu não consigo fazer aquela coisa porque eu não tenho coragem de ir lá e fazer ou falar com tal pessoa. São os medos que a gente precisa deixar para lá, tá? E o xamã, para que ele trabalhe na multidimensionalidade, ele precisa perder o medo. São coisas que ele precisa ancorar: o seu poder e a perda do medo, tá? Porque na multidimensionalidade nós vamos dar de cara com um monte de coisas aí, né? De espíritos e de consciências, como aqui no tridimensional. Se a gente for para um lugar perigoso à noite, a gente está arriscado a encontrar um monte de pessoas não muito boas. A mesma coisa lá fora, né? Ninguém que morreu ficou bonzinho só porque morreu. Ele morreu e carrega com ele toda aquela personalidade dele, ok? Um outro intento: autoenfrentamento. É uma outra coisa difícil. Por quê? Porque ninguém quer mexer com o que está quieto, né? Então eu estou lá muito bem, vivendo, tal. Eu vou mexer, vou entrar lá no meu inconsciente e cutucar o que está lá bem quietinho. Eu preciso me autoenfrentar? Preciso, tá? Isso é um trabalho da consciência. Ou faz, não tem outra opção. Ou faz agora, ou faz daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou 2000 anos. Esse é o objetivo da consciência, é evoluir. E a gente só evolui se auto-enfrentando. A gente só evolui entrando nas nossas sombras, tá? Jogando luz nas nossas sombras. Então, de repente, eu penso: mas eu sou uma pessoa tão teimosa, né? A partir do momento que eu trouxe para a consciência uma característica de personalidade que está me trazendo problemas, e eu sei que eu preciso trabalhar aquela característica de personalidade, então eu vou trabalhar, né? Eu vou pensar naquilo e vou tentar mudar, tentar no começo, depois mudar mesmo, né? E quando eu falo em mudar, o resultado do autoenfrentamento
o resultado da mudança e da evolução, a gente vê lá na ponta, no comportamento, tá? Então, poxa vida, olha só, a Léa era teimosa pra caramba, tá melhorando, tá melhorando. Então, nós passamos a ter um comportamento diferenciado, que não é só visível para nós, como é visível para o outro, não é? Então, o outro vai aprender com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Então, toda evolução, todo autoenfrentamento requer uma mudança de comportamento. Ou então, não houve mudança nenhuma, ok? Tá, isso tudo, esses objetivos, claro que tem muitos outros, né? Aqui eu estou resumindo alguns, e o objetivo disso tudo, dentro do xamanismo, é largar as cascas, tá? Então, quando a gente viaja em viagem xamânica, que a gente faz um voo da alma em busca de um animal de poder, ou então que a gente faz num grupo um ritual de cura, e algumas pessoas encontram uma cobra, aí elas vêm assim, não, eu não gostei da cobra, porque eu não gosto de cobra, eu tenho medo de cobra, não gostei, uma serpente verde que se enrolou em mim, que tal, não sei o quê. A serpente, gente, a cobra, ela traz uma lição dentro do xamanismo para nós preciosa. Quando alguém encontrar com uma cobra em estado alterado de consciência, ouça o que ela tem para dizer, porque ela conversa com você. Apesar de parecer absurdo, a minha professora Carminha Levi dizia que a gente trabalha com absurdo. Então, apesar de parecer absurdo, a cobra vai conversar com você, tá? E qual é a lição que ela traz? A cobra larga a casca. E por que ela larga a casca? Porque ela cresce. No momento que ela cresce, ela não cabe mais naquela casca. Aí ela larga aquela casca e sai com uma outra pele, uma pele mais fina, né, menos resistente. E essa pele, então, vai passar por pedras pontiagudas, por espinhos, por terrenos acidentados. E novamente essa cobra vai crescendo, essa casca nova vai novamente se fortalecendo, até que em um outro dia ela também não cabe mais nessa segunda casca. Ela larga essa segunda casca, porque ela cresceu. Então, a referência do animal cobra serpente para nós é esse. Nós temos que largar as nossas cascas, né? Crescer e aquela casca não servir mais. E quais são as nossas cascas? São as nossas crenças, as nossas ideias pré-concebidas, as nossas opiniões arraigadas, né? Não, eu não mudo, eu aprendi assim, é assim que eu vou ser, vou morrer assim, tá? Isso precisa ser trabalhado. Isso é uma das cascas que a gente precisa largar, ok? Então é esse um dos objetivos. Claro que todos os outros animais de poder e de cura têm uma lição para nós, mas eu acho muito linda essa lição da cobra, né? Também como a lição da águia também, né? Que a águia vive um determinado tempo e depois ela quase que se mata, né? É um renascimento. Quem tiver interesse, leia a história da águia. É muito bonita, é uma outra lição também de vida para nós, né? Chega um momento da nossa vida, a gente tem que decidir, o que eu vou fazer agora? Eu vou renascer, né? Soltar essas penas, esse bico velho, essas garras que não consigo mais caçar, e vou me renovar e me jogar do penhasco, ou eu simplesmente vou murchando e morro, né? E essa morte não precisa ser a morte do corpo físico. Pode ser a morte emocional, né? Pode ser a morte espiritual. Leiam sobre a historinha da águia, que também é muito interessante. Ainda no xamanismo, um pouquinho do voo da alma, né? Quando nós fazemos o voo da alma, de preferência nós deitamos, porque essa postura deitada nos coloca com o coração aberto,
né, nos coloca à disposição para receber. E ao som do tambor, ao som das maracas, ao som de músicas, né, a gente entra num estado alterado de consciência. O xamã, ele vai cindir a sua consciência. Ele vai ter uma parte dessa consciência ainda aqui no tridimensional, que a gente chama do corpo físico, né, que fica aqui, e uma outra parte da consciência, ela é cindida. Ela vai embora. Para onde? No xamanismo, a gente determina uma intenção. Então, eu quero curar determinada coisa, eu vou sair em estado alterado de consciência. Tem uma técnica para a gente entrar nesse estado alterado, né? Ao som do tambor ritmado, que já dá um relaxamento no corpo físico. Eu vou sair e vou, então, entrar em contato com todas essas interações, né? Com todos esses reinos, reino animal, reino angélico, o mundo do meio, o mundo profundo, o mundo superior, com todas essas coisas que estão acima dos 5 sentidos. E trazer, então, essa resposta para mim. Essa resposta é minha, porque ela é simbólica. Lembra que eu falei que a cobra vai conversar? Vai. A cobra vai te dizer. O elefante vai te dar uma lição. O jaguar vai te contar alguma coisa a respeito daquela tua intenção, né? E o xamanismo trabalha de uma forma muito lúdica, trabalha de uma forma muito simbólica. Por quê? O nosso inconsciente, ele não entende o racional. 2 mais 2 não é entendido pelo nosso inconsciente. Nosso inconsciente entende o símbolo, tá? Então, quando a gente traz uma historinha simbólica, lúdica, aquilo respondendo àquela questão que eu fui buscar, isso é meu. Isso está nas minhas células, está impressa nas minhas células e na minha essência espiritual. E isso vai atuar em mim, ok? Às vezes não vem para a consciência, mas vai atuar em mim, porque está ali. A intenção está agindo em meu corpo. Quando é trazido para a consciência, ótimo, olha só. Aí então eu vou usar o quê? Eu vou usar a minha mente para mudar a minha atitude. Ok? Essa basicamente a jornada xamânica, é o voo da alma, né? E o voo da alma pode ser feito para tudo. Pode ser feito para uma resposta que a gente queira, pode ser feita para buscar auxílio para uma questão, uma doença, né? Alguma preocupação. O terapeuta xamã vai utilizar-se do voo da alma para buscar cura para o seu paciente, tá? Então o voo da alma pode ser utilizado para tudo, inclusive para os dias de hoje, tá? A gente pode utilizar a jornada xamânica e o voo da alma hoje, para as nossas questões atuais. Sobre as terapias, que eu toquei no assunto das terapias xamânicas, né? O xamanismo trabalha com várias terapias. Temos uma que é muito interessante, muito importante, muito poderosa, que é o resgate de almas, tá? Então, como é que é isso, né? Vou resgatar uma alma? E aí? Que história que é essa? Num determinado momento da vida, ou em vários determinados momentos de vida nosso, nós passamos por traumas, passamos por doenças, por sustos, né? Por perdas, por uma série de coisas que o que pode acontecer é que um pedaço da nossa alma se desloca, vai embora, ele sai. Por quê? Porque ele não quer entrar em contato com aquela dor. Então ele vai embora para algum outro mundo paralelo, tá? Onde ele vai poder ser ou bem recebido ou não, né? Ele pode ser aprisionado, que é o que acontece na maioria das vezes, mas ele vai para um outro mundo.
Tá, e a pessoa que ficou aqui, ficou com um pedaço a menos, né? Esse pedaço que está a menos no todo faz diferença, porque tudo é energia. Então está faltando um pedaço de energia naquele todo. E a pessoa pode ter problemas com relacionamentos, ela pode ter problemas profissionais, pode ter problemas financeiros, ela pode ter uma série de problemas que ela não entende por quê. Às vezes vai aqui, vai ali, vai acolá e não descobre o porquê daqueles problemas, né? E a gente pode então detectar que isso foi uma perda de alma, que ela está com um pedaço a menos, tá? Jung chama isso, naquele livro dele, O Homem e Seus Símbolos, ele chama isso de dissociação da consciência. Quando a consciência passa por um trauma, ela dissocia um pedaço e vai para o inconsciente profundo. Consciente profundo onde a gente não tem acesso conscientemente, porque é inconsciente, né? A gente só vai ter acesso com terapias. Então, esse pedaço vai lá para o inconsciente. O xamanismo, como trabalha de uma forma lúdica e simbólica, faz a mesma coisa. O terapeuta, ele volta àquele momento da perda do pedaço de alma, daquele trauma, né? E ele viaja em estado alterado de consciência, ele viaja até aquele momento daquele trauma. Então vamos supor que seja uma criança que esteja lá. Esse pedaço de alma vai ter uma representação da pessoa no momento em que ela teve o trauma, no momento que aconteceu o trauma. Vamos imaginar uma criança de 6 anos, né? Naquele momento a pessoa teve um trauma, uma mulher teve um trauma. Hoje ela é uma adulta e tem problemas, vamos dizer, de relacionamento, tá? Para situar. O terapeuta xamã, ele vai lá naquele momento e ele encontra aquela menina lá, de 6 anos, em algum lugar onde ela pode estar aprisionada por algum outro ser. O terapeuta vai ter que convencer este ser que aquele pedaço de alma não lhe pertence. Aquele ser não lhe pertence, aquela energia, né? Aquele pedaço de energia não lhe pertence e ele vai ter que voltar, que a gente vai ter que trazer de volta, né? Então, como é que vamos convencer, né? O terapeuta precisa ter, assim, muito jogo de cintura para ele poder trabalhar com essa energia que está aprisionando. Pode oferecer alguma coisa, oferecer luz, oferecer conhecimento, chamar algum guia para que dê conselhos a ele, né? E aí, então, a gente vai conversar com esse pedaço de alma que está lá. Você precisa voltar, mas eu não quero voltar porque eu tenho medo que vai acontecer. Não, não vai mais acontecer, porque o todo já entendeu. O todo onde você faz parte já entendeu a sua perda e ele quer você de volta. Quer integrar você ao todo. Ele já está feliz, ele já está curado e ele quer integrar você. E aí então a gente traz. Claro que tem todo um ritual, né? A gente tem apanhador de almas, tem uma série de coisas que a gente utiliza para fazer esse resgate e a gente traz então, e essa energia é devolvida, o xamã assopra no cardíaco e na cabeça do paciente, e essa energia então é devolvida e esse paciente aos pouquinhos ele vai mudando, né? Ele vai visualizando a sua cura, sentindo a sua cura. Vamos falar um pouquinho então sobre uma outra terapia xamânica, que são os cortes de cordões energéticos. Primeiro entender um pouquinho o que são cordões energéticos. Todos nós temos ligações energéticas, com todos. Com pai, com mãe, com marido, com filho, com colega, com amigo, com todo mundo nós temos ligações energéticas, tá? É claro que as pessoas mais próximas, essas ligações são mais fortes, são mais poderosas, né? É o caso de pai, de mãe, de marido, de namorado e tal. Tá, essas ligações energéticas, às vezes,
elas não se desfazem apesar de nós nos separarmos das pessoas. Então vamos pegar um exemplo. Eu tenho um namorado e estou há muitos anos com ele, tenho uma ligação muito forte, energética com ele, e de repente, por um motivo ou por outro, a gente acaba o namoro. Não se vê mais, não quer mais, tal, não sei o quê. Mas eu continuo sentindo que eu estou ligada àquela criatura, né? Como é que eu sei isso? Eu penso muito, eu sonho, eu estou sempre vendo essa pessoa em vários lugares, eu estou sempre lembrando dessa pessoa, né? Então eu estou ligada a essa pessoa. Nem sempre isso é ruim, né? Ou melhor, mesmo sendo por amor. Eu ia dizer que às vezes é por amor, mas mesmo por amor, essa ligação energética não é saudável. Porque se existe amor unilateral, não é saudável, né? O amor tem que ser das duas partes, né? Mão dupla, não pode ser mão única. Então esses laços, esses cordões, eles podem acontecer por amor, por ódio, né? Por perda. Eu posso perder uma pessoa pela morte, alguém que eu gostava muito que morreu, e eu fico então ligada a essa pessoa. Eu estou atrapalhando a minha vida e atrapalhando a vida da outra pessoa também, né? Que morreu. Existem mães que perdem filhos e ficam eternamente com o quarto do filho montado, vai todo dia no cemitério levar flor, né? Então ela deixou de viver, ela está presa por esse cordão. E o xamanismo então faz esse corte. O terapeuta faz esse corte também a partir de um voo da alma, né? Em estado alterado de consciência, ele também consegue fazer esse corte de cordão, tá? O xamanismo também faz limpezas de ambientes, né? Limpezas de comércio, limpezas de residências, às vezes casais que moraram ali durante anos e se separam e a casa fica totalmente inabitável energeticamente. Então o xamã também faz esse trabalho, tá? De limpeza de ambientes. Os cordões energéticos negativos, a gente pode procurar um terapeuta, né? Xamã, para fazer isso. Ou também a gente pode entrar em contato numa meditação, né? Pode-se, por exemplo, você deita no chão, põe uma música, ou põe um som de tambor, se você tiver um som de tambor, e você entra em contato com essas ligações. A gente vê, né? Você vê de onde saem esses cordões e para onde eles vão. E aí você corta mesmo, né? Corta isso, cauteriza, tá? É interessante cauterizar as duas pontas, a ponta que veio para você e a ponta que foi solta, né? Para que isso não fique por aí solto, tá? Você também pode usar cristais. Cada chakra tem o seu cristal correspondente. Então, a visualização, um cordão energético cardíaco, você pode usar um quartzo rosa, tá? Que é a pedra do cardíaco. Você pode usar um quartzo verde ou uma outra pedra verde, que é a pedra também do cardíaco, de cura, que o nosso cardíaco tem duas cores, né? Que é a cor do amor e a cor da cura, porque a cura precisa do amor, não dá para fazer cura sem amor, sem se amar principalmente, né? Então pode-se usar um cristal também, ok? Os cristais, eles estão presentes em nosso corpo, principalmente numa glândula muito interessante que a gente tem, entre os dois hemisférios, que é a glândula pineal, tá? Quem também tiver interesse, procure no Google Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um neurocientista que estuda há muito tempo, ele pesquisa
essa glândula pineal, inclusive ele fez cortes nessa glândula para saber que ela é um cristal apatita, né? Podemos fazer elixires. Eu, por exemplo, tenho um sistema de elixires de cristais e um desses elixires é a apatita, que é justamente trabalha essa glândula pineal para facilitar a saída do corpo tridimensional, a liberação, né, desse balão pesado que nós somos. Então, pessoal, fazendo um resuminho, né, essa nossa prática de resgate de almas, que é o tema do nosso congresso, resgate de almas e corte de cordões, observem-se, tá? Observem-se bastante, vejam o seu coração, como é que está. Se você está precisando de um resgate de almas, está precisando de um corte de cordões, olhem para vocês, tá? Eu vou fazer um ritualzinho agora, que é uma prática que vocês podem fazer para vocês perceberem isso, né? Perceberem suas questões de cortes de cordões, de resgate de almas, tal. Quem puder sentar e acalmar o coração, e sentar e ficar tranquilo, relaxado, tá? A prática é a seguinte: nós temos que nos centrar no amor, tá? E no amor, primeiro de tudo, por nós mesmos. Antes de amar o outro, nós precisamos nos amar. E é uma coisa difícil, porque muita gente se critica muito, muita gente se culpa muito pelo que fez no passado, tal. Então vamos nos amar primeiro, tá? Coloquem-se lá no coração de vocês. Vão para lá. Pequenininhos, coloquem-se lá no coração de vocês. Sentem na beirada do coração de vocês. E se vejam lá. E pensem, tragam para vocês aquela alegria de um presente que vocês ganharam, que pode ser um presente de Natal lá quando vocês tinham 4 anos, uma boneca, um carrinho, que trouxe uma alegria infinita para vocês. Tragam essa alegria para o coração de vocês. E sintam-se, percebam como vocês são amor. Lembrem de tudo de bom que vocês fizeram para vocês, para sua vida até agora, tudo que vocês lutaram para ter uma vida boa, tudo que vocês fizeram pelo outro, tudo que você ajudou o outro. Pense no amor que você distribuiu e no amor que você tem que dar para você mesmo. Embalem-se. Sintam-se novamente um bebezinho e embalem-se. Nesse embalo, ouçam. Bajonitai Gurahareshan Takahare Krishna Hare Han. Embalem-se, amem-se. Pensem no que você fez de bom para a sua vida toda, no amor que você distribuiu e ainda distribui. Traga o amor para a sua vida, traga o amor para o seu coração. Obrigada. Olá, pessoal, então obrigada por participarem. Caso queiram falar comigo, eu estou no Facebook, Lea Lima, tá? E muito obrigada pela participação, de estar aqui neste congresso. Obrigada ao Samuel, a todos. E muito amor para vocês todos. Arro! Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando esse evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham
as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mentaku Yoyasi por todas as nossas relações.